Olá pessoal, você está no canal da PS Videoaulas e hoje temos a honra e a satisfação de entrevistar duas professoras aqui, amigas aqui da Universidade Federal da Paraíba, a professora Marisete e a professora Ivete. Vai ser um papo bem bacana, elas vão passar um pouco aqui da experiência que elas têm aqui em sala de aula. E se você não se inscreveu no nosso canal, peço que você faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo de qualidade e diversificado a você. Aproveite para fazer a sua inscrição durante a nossa vinheta. A gente volta já já. Estamos de volta aqui com as professoras Marisete e professora Ivete. E eu iniciaria esse nosso papo aqui, professoras, pedindo que cada uma discorra sobre a sua vida acadêmica, assim de uma forma bem resumida. Paulo Sérgio, a minha vida como docente iniciou na rede municipal de João Pessoa, numa escola que ficava na esquina da Juarez Távora. Era uma escola totalmente improvisada, sem as mínimas condições. Lá eu iniciei como docente em uma escola multisseriada, eu ensinava terceiro e quarto ano ao mesmo tempo, e naquela época eu já fazia realmente esse trabalho docente com muito prazer e muito vaidosa dos meus alunos, o que eu carrego até hoje, como professora da Universidade Federal, do curso de Pedagogia, que tem o compromisso de formar professores. E eu sempre passo para os meus alunos que ser professor realmente é algo grandioso. É fantástico que a gente possa sentir que nesse papel nós contribuímos para mudanças de ordem política, econômica, social. Na verdade, nós não mudamos a estrutura do nosso país de uma hora para outra. Mas você, professor, consegue realmente fazer da sua sala de aula um espaço onde seus alunos podem começar a refletir sobre uma estrutura que é muito perversa, a estrutura política, a estrutura social do nosso país. E nós começamos esse trabalho desde cedo, desde aquela turma que eu trabalhei na Martim Leitão, que eu já tinha essa visão. Eu queria que meus alunos tivessem sucesso. Eu realmente não me vejo em outra profissão, eu sou realizada como docente. Gostaria de agradecer essa sua primeira participação, professora. Muito bacana essa trajetória, né? Você vê que para ser professor realmente tem que ter vocação, porque nossa vida não é fácil, né? E gostaria agora de ouvir, né, a professora Ivete também, para ela contar um pouco da sua história. A minha história desde sempre foi militando na educação. Comecei no Mobral, depois fui para o João 23, uma escola particular, depois para o Estado, trabalhando em favelas, com ensino fundamental, e depois para a universidade. Aqui na universidade, fiz concurso para educação sexual, uma disciplina muito vivencial e muito prazerosa de trabalhar. Me realizei na docência aqui na universidade, trabalhando também com mais outras duas disciplinas, a educação infantil, que é igualmente vivencial, e a ética profissional, a ética no serviço público, de que tanto carece a nossa nação. Então é um trabalho gratificante que estou encerrando agora, após 47 anos de militância na área da educação. Muito obrigado pela sua participação, professora, e gostaria agora de, diante do que vocês falaram, principalmente na sua fala aí, professora, achei bastante pertinente a gente falar um pouco sobre a gente vê o problema que está passando no nosso país, né, atualmente, de falta de valores, de falta de estímulo,
problema político, né, que a gente está vivenciando aí. E como é que está se refletindo na sala de aula? Vocês conseguem identificar isso na sala de aula de vocês? Como é que está esse aluno hoje, bombardeado com esse monte de coisas negativas e também da formação, né, por conta, às vezes, da destruição das famílias, essa coisa toda. Então, como é que vocês veem isso no aspecto de prejudicar o aluno para que ele não consiga ir melhor, né, vamos dizer assim, sair melhor na vida acadêmica? Nosso aluno vem sofrendo uma desesperança, como, aliás, toda a nação brasileira, não é? Com a realidade política e social do nosso país, com os atrasos, com os retrocessos que temos verificado, inclusive na política de educação, tem sido bastante afetada com a redução de recursos, mas é nosso papel levantar o idealismo desses jovens. Eles precisam ressuscitar o desejo de crescer e de participar dessa nação como cidadãos. A hora é difícil, não é? O momento político é crucial, nós todos somos afetados por essa realidade, mas nós não podemos retroceder, nós não podemos desanimar, nós não podemos recuar no nosso papel de educadores, que é sempre tentar fazer com que o nosso aluno cresça e nós também cresçamos com eles. Isso, sempre está puxando, né, esse lado positivo, né? Eu sempre gosto de dizer que a visão da gente depende muito de quem vê, porque tudo que você vai fazer vai ter um lado positivo e ter um lado negativo. O que a gente tem que tentar é puxar sempre as coisas para o melhor lado, né? Eu sempre dou um exemplo, que eu cheguei uma vez numa universidade que eu ministro aulas, e a funcionária estava lá, cabisbaixa, triste. Eu disse, uma segunda-feira isso. Não tem mais fulano, porque você está tão triste? Não, professor, os piores dias para mim, na segunda e na sexta. Eu disse, pois para mim são os melhores. Aí ela já deu logo um pulo, quer dizer, já acordou aí, né? Porque eu fui falar, né? Ficou curiosa para saber por que eu tinha essa visão. Eu digo, olha, porque na segunda-feira eu vou enfrentar uma semana inteira. Se eu já chegar cabisbaixo, derrotado na segunda-feira, como é que eu vou enfrentar uma semana inteira de trabalho? E na sexta, se eu conseguir vencer toda a semana satisfatoriamente, eu vou estar feliz. E ainda vou ter que arrumar um gás, porque eu vou desfrutar momentos com a minha família. E nós, professores, vocês vão concordar comigo, a gente ainda tem que colocar alguma coisa em dia, às vezes, no próprio final de semana, né? Isso. Não é assim que acontece, né? E ter em mente, Paulo, que toda crise abre perspectivas de mudança, de transformação, de crescimento. E nós, no âmbito da educação, temos para isso a pesquisa, o ensino, a extensão, a produção científica. São várias frentes em que nós podemos atuar visando uma transformação. Nos momentos de crise, nós temos que estar atenta para os pontos cruciais que nos levem à superação dessa crise. E a professora Marisete, o que a senhora diria aí do nosso é interessante, desse assunto? É interessante, né? Eu comungo com tudo que Ivete coloca e destaco realmente que enquanto professor ou professora, você tem um espaço na sala de aula para fortalecer nos nossos alunos, né, a percepção de que não existe crise que não possa ser superada. E dentro da dimensão dos cursos de educação, como eu falei, eu trabalho na pedagogia que forma professores, educadores, nós temos que começar a trabalhar com esse aluno, mostrando exatamente em resultados de pesquisa, nas teorias, nas ciências da educação, que existem formas, existem meios de superar, certo, as dificuldades a nível de aprendizagem, mas aprendizagem para ser aplicado na vida. Educar não é simplesmente identificar, fazer com que os nossos alunos identifiquem palavras, certo? É muito mais. Nós temos que mergulhar no significado. E no significado,
de uma realidade que nós temos a visão diária pela imprensa, pela o estudo, a análise, resultados de pesquisa. Desenvolver também o senso crítico. Exato. Né? E aí nós vamos buscar nos grandes teóricos, né, da área da educação, que nos fundamentam exatamente a percepção de homem, de mundo, e mais que isso. Eles trazem para a gente, à luz da ciência, resultado de suas pesquisas, possibilidade de se trabalhar dentro dos diversos desafios que nós temos em sala de aula, que é a aprendizagem, mas uma aprendizagem que contemple a capacidade do aluno de análise, né? Crítica, né? E que a partir da análise encontre resposta exatamente para aquilo que nós tentamos e procuramos há muito tempo, que é a melhoria da qualidade de vida para todos. Vamos dizer, nós estamos no Brasil, na Paraíba, especificamente na universidade, mas o nosso compromisso ultrapassa os limites. Né? Nós queremos um mundo que seja mais humano. Com certeza. Eu tenho vendido muito isso, porque da área de vocês é mais comum isso, porque até a própria área de vocês é humanas, mas a nossa são ciências exatas. E por muito tempo se fala só em cálculo, aquela coisa muito métrica. Então, olha, hoje eu diria que eu tenho uma missão como professor e hoje eu tenho essa plena consciência que você saber da matéria não significa muita coisa, porque isso é uma obrigação do professor, saber da matéria, não é? Pelo menos o mínimo. Agora, o diferencial do professor, para mim hoje, é ele ter essa humanidade. Tem que ter algo, né, que possa mostrar a você desde muito cedo que você tem, certo, habilidades, que você tem tendências para exercer a docência. Veja, eu sempre falo para os meus alunos e alunas que no curso de pedagogia o número de mulheres é bem maior do que o número de homens. Já engenharia ao contrário. Pois é, e eu falo sempre para isso, olha, não existe uma profissão que nos traga mais prazer do que o da docência, desde o início. Quando você encontra um aluno na educação infantil, que você vai começar a trabalhar com ele, as primeiras letras, né, a nível de uma iniciação, né, ao processo formal da educação, e você de repente vê esse aluno começar a interrogar, a participar, a dividir, a compartilhar, a socializar-se, certo? É um prazer imenso. Como também, mais adiante, quando ele começa a identificar as primeiras letras, palavras e ler, gente, não tem preço para o professor sentir que foi capaz de motivar o aluno para o processo de aprendizagem, da leitura e da escrita, essencialmente centrado em um dos grandes desafios, que é mostrar a esse aluno que ele é capaz. Falou em termos, o professor, na verdade, não basta ter o título. O professor tem que ter uma formação que o qualifique para escolhas de métodos, de técnicas, e que acredite na possibilidade de identificar as dificuldades do aluno e contribuir para que essas dificuldades sejam superadas. Sente que alguns alunos têm dificuldade e você descobre o método e esse aluno supera essa dificuldade e de repente está lendo e você olha para ele e diz, você foi capaz, percebeu isso? Você pode, né? Eu acho que a partir daí esse aluno recebe, certo? Sangue novo, energia, e ele começa a buscar o seu sucesso. Você inicialmente falou da questão do positivo. Hoje nós temos uma teoria na área da psicologia e que deve ser utilizada na pedagogia, que é a psicologia positiva. O que é? Nós deixamos de trabalhar a psicologia que canalizava todo o esforço em descobrir as dificuldades. Hoje, nós temos na psicologia positiva que existem as dificuldades, são identificadas, mas a essência é você perceber que pode superá-las e que existe sempre, dentro dos caminhos mais difíceis, uma luz e uma possibilidade da superação dessa dificuldade.
E essa mudança só ocorre no momento em que nós tivermos uma população alfabetizada politicamente, cientificamente, e que através da alfabetização política e humana, eu diria também. Sim, humana, ele pode exatamente buscar caminhos para a superação dos problemas desse país, que são históricos, são crônicos, mas nós podemos mudá-los. Nós temos exemplos. Aqui nós podemos citar o Japão, que é uma referência da superação de problemas sérios decorrentes de uma guerra que destruiu o país, e foi possível superar, hoje é potência, através da educação, que foi priorizada. Estou achando interessante aqui, pessoal, porque no início aqui estava todo mundo assim um pouco meio que travado, não, eu vou falar o quê e tal. Você vê como o papo flui, né? Quando a gente fala daquilo que a gente tem conhecimento e que a gente gosta, que a gente abraçou, eu gostaria de uma participação maior aqui de Ivete agora, que ela falasse também, porque ela ficou aí, porque também estava tão interessante a fala aqui da colega. Que é sempre uma aula, é sempre um momento. Olha, gente, aproveitem para beber um pouco dessa experiência aqui, que não é pequena, viu? Bom, eu diria que é a minha experiência pessoal. Para ser professor, você precisa dominar o conhecimento na área em que você ensina. Isso é incontestável. Mas é preciso feeling, é preciso gostar do que fazer docente. Se você não gostar, não fizer eroticamente, é o brilho nos olhos, eu diria, não fizer com prazer, você não faz bem. É preciso você ser vocacionado para a docência. Isso foi o que me guiou ao longo dos meus 47 anos de trabalho dentro da educação, e agora aqui no IDEP continuamos com esse feeling, gostando, com prazer pelo que fazemos. Fazemos eroticamente, nos envolvemos apaixonadamente no que fazemos. Isso nos motiva, claro, a continuar no trabalho e a gerar frutos no nosso trabalho. Acima de tudo é o mais importante, você ser vocacionado. Importante o conhecimento, importante o domínio teórico, importante a metodologia, a didática. Mas isso só não basta, importante, né? mas não basta. Você precisa estar envolvida no que faz. Até porque não há uma educação frutuosa se ela não for contextualizada. E para você contextualizar o seu ensino, você tem que estar, como Paulo Freire nos dizia, estar no mundo e com o mundo. Estar envolvida, caminhando, acontecendo, não é? Eu mesmo agora tive situada. Eu tive duas respostas agora recentes interessantes, que é participar de uma banca de um outro centro aí do CEA, que é de energias renováveis, e hoje eu recebi aqui um WhatsApp, eu ainda vou responder, de uma aluna que é de outro curso, de uma universidade que eu ensino, e ela quer que eu seja orientador dela. Quer dizer, nem do meu curso ela é, e me escolheu como orientador. Então veja como é importante a gente estar num contexto que nem a gente se surpreende com esses retornos. Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa nesse sentido. O que é que vocês tiveram assim, de retorno? A participação em bancas é riquíssima, porque ela nos coloca em contato com temas plurais que não são da nossa área de conhecimento específica. Mas são desafios, é um momento didático, né? É um momento muito didático, muito pedagógico da academia, a participação em banca. Porque a gente cresce bastante. Você contribui para o trabalho da aluna e ao mesmo tempo você cresce. Se renova, amplia o seu olhar dentro dos fazeres dos diversos cursos que a universidade oferece. Burle Marx, ele dizia uma frase bem interessante. A gente aprende naquilo que a gente vê. Tudo é importante. Então, quanto mais a gente vai atrás de outras praias, vamos dizer assim, que não é a nossa, é muito importante isso, essa renovação, para a gente não ficar na mesmice. Se a gente se convive com as mesmas pessoas, traça os mesmos caminhos, a gente tem a tendência a ficar igual. A gente só cresce, só fica diferente,
A gente, como a gente está fazendo aqui agora, né? Eu sou aqui o engenheiro, conversando com pedagogia, também é pedagogia, né? Então, duas pedagogas só até engenheiro, né? Porque você imagina, antigamente, se você fosse pensar, um professor engenheiro ia dar briga aqui, não ia dar nem papo, né? Porque, vamos dizer, a gente iria divergir, como na verdade a gente está vendo que nós temos, assim, ideias comuns, né? Então, isso é muito bacana, gente. A gente vê que o ensino, independente da área, ele tem que haver isso que foi falado aqui. Então, gente, eu gostaria... É a transdisciplinaridade, isso, né? Isso é vertical, transversal, como quiser dizer, a gente está junto e misturado, na verdade é isso, né? E no contexto social também, a gente não pode se dissociar das coisas. Eu falo até com meus alunos as coisas às vezes que é simples, mas, por exemplo, até a maneira de vestir. Você não pode se vestir de qualquer maneira, porque senão as pessoas vão observar isso e você não vai agregar valor. Por um detalhe, né? Eu estou dando só um exemplo, não é questão de, mas eu ando como eu quiser, o meu valor é o meu interior. Isso é muito bonito, na teoria, mas na prática... É verdade. Bom, gente, eu gostaria de agradecer às professoras por colocar um pouquinho do tempo delas, né, à nossa disposição aqui, para passar um pouco das suas experiências, uma mensagem, até de alento, eu diria assim, daquela pessoa que está desanimada, até um colega professor também, que às vezes está ali já querendo jogar a toalha, né? Mas a gente não pode jogar a toalha, gente. A gente tem que ir em frente, tem que sempre buscar automotivação também. E sempre tem aquele aluno que vai te dar aquela motivação, vai ter aquele colega que vai te ajudar também, um familiar, sei lá. Sempre tem alguém que te coloca para cima, não é? Então isso é muito importante. Então, se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade aqui para a gente fazer nossas despedidas. Não, eu encerro destacando, para mim, um dos grandes teóricos da educação, filósofo, Comênios. Comênios, século XVII, já chamava a atenção da sociedade que era preciso ensinar tudo a todos. Eu digo sempre que ele foi, século XVII, chamar a atenção para a inclusão de todos no processo de ensino-aprendizagem. E ele dizia, é preciso ensinar tudo a todos. Mas aí chamava a atenção. Mas, para ensinar, é preciso aprender a ensinar. Então, ele dizia, ensinar tudo a todos, requerendo de quem ensina o processo de aprendizagem constante. Nós não findamos nunca a busca do conhecimento dentro do processo e do compromisso que nós temos de educar jovens e adultos. Nosso papel não é só em sala de aula formal. Nós também devemos exercer a nossa docência em atividades mais diversas, na educação comunitária. Esse é um grande desafio. E aí eu trago Comênios como o pai da pedagogia moderna, chamando a atenção. Inclusive, que bom que os governadores, os governantes todos, tivessem a consciência que nós precisamos ensinar tudo a todos, mas ensinar dentro de padrões de qualidade, de igualdade das condições de oferta, que no nosso país são muito desiguais. E nosso colega Ivete? Agradecer a oportunidade e me colocar sempre à disposição para qualquer papo na área da educação. Bom, pessoal, como eu sempre faço no final dos nossos vídeos, até as próximas. Até as próximas. Pronto. Vamos ver. É? Deixa a gente vir. Legal. Esse vídeo